Amém? Versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 16. Se você encontrar, se coloque em pé. Amém. Maravilha. Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração e, introduzindo a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a seu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, me tenho alegrado. Até aí, amém. Graças a Deus. Levante as mãos aos céus, diga-se comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Amém. Podeis assentar-se, queridos. Adilson, coloque só um pouquinho de retorno para mim, meu amado. Que a voz não está ajudando muito hoje, não. Mas vamos lá. Bom, a história começou com a arca saindo da casa de Uzá, e no caminho a Bíblia diz que Uzá morreu. Morreu, como nós já estivemos falando aí, porque ele não temeu a Deus. Ele não era a função dele, não era aquilo que ele deveria fazer. Não era a tarefa dele, se meteu aonde não foi chamado, e aí a Bíblia diz que ele morreu por causa disso. Davi, que estava animado, desejoso de ter a arca da aliança em Jerusalém, a Bíblia diz que ele se entristeceu muito, porque foi muito triste, realmente, a morte de uma pessoa é triste. Davi ficou muito triste, mas uma coisa ficou marcado nessa passagem. Mesmo triste, Davi não perdeu o desejo de levar a arca da aliança para Jerusalém. O que isso me ensina? Me ensina que tristeza alguma
nada de ruim que possa me acontecer na minha vida, na minha caminhada cristã, pode e deve tirar o meu desejo de estar na presença de Deus. Porque é na tristeza de Deus, na presença de Deus, que as nossas tristezas vão embora. É na presença de Deus que nós nos fortalecemos. A palavra do Senhor diz: quem está alegre, canta louvores. Quem está triste, ore. Ore o quê? Ora para buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus muda a realidade da vida de uma pessoa. A pessoa está lá triste, amargurada, sofrendo e sendo escravizada pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida. A pessoa está sendo escravizada pelo diabo. Mas se ele buscar a Deus de todo o seu coração, com toda a força do seu ser, a Bíblia diz que ele vai encontrar Deus. Ele vai encontrar a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus é poderoso para mudar a realidade da vida de uma pessoa. Não tem situação, porque por mais triste que ela seja, que não possa ser mudada pela presença de Deus. Não tem situação que mais complicada seja, não seja possível de ser mudada na presença de Deus. Por isso, nós não podemos perder a fé e o desejo de buscar a Deus, mesmo nas tristezas, mesmo nas angústias, mesmo nas tribulações. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:8, em tudo, deixa eu passar a moto aí, em tudo somos atribulados, em tudo. A gente fica atribulado com os problemas da nossa casa, sim ou não? A gente fica atribulado com os problemas financeiros, a gente fica atribulado com tudo que acontece no mundo. Tem dia que a gente está atribulado, nem sabe por que está atribulado. O coração da gente parece que está para explodir, e a gente para, não tem motivo, mas estou atribulado. E Paulo diz aqui, em tudo somos atribulados, mas não ficamos angustiados, não ficamos para baixo, nós não entregamos os pontos, nós não nos rendemos na batalha. Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, vai para lá bichinho, perplexos, mas não desanimados. Diga para o teu irmão aí, está feia a coisa, mas não desanima não. Está ruim para você, mas não desanima. Está preocupante, mas não desanime. Estou desempregado, mas não desanime. Estou doente, não desanime. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós deixarmos ser influenciados por aquilo que está acontecendo em volta de nós, nós vamos nos perder mais ainda. Nós vamos nos embaraçar mais ainda. Vamos nos complicar mais ainda. Por isso, não podemos estar desanimados, abatidos, cabeça baixa, porque a luta está grande. Antes, levanta a tua cabeça e olha para Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que dele vem a nossa vitória. Aleluia! Então não desanima. Então a Bíblia diz que nesse momento de desânimo de Davi, ou de tristeza de Davi, perdão, a arca da aliança, ela foi levada para a casa de Obed-edom. E lá a Bíblia diz que Obed-edom, então, em 3 meses,
foi abençoado de uma forma incrível. Em 3 meses, Deus mudou a vida dele. Em 3 meses, a história de Obed-edom e da sua casa foram transformadas. Porque não tem luta que Deus não possa transformar em vitória. A vida dele prosperou tanto, mas tanto mesmo, que se ele tivesse trabalhado 10 anos, ele não teria a recompensa que ele teve em 3 meses. Na presença de Deus, nós somos mais recompensados do que uma vida toda de trabalho. Porque se nós trabalharmos, e não temos a presença de Deus, a Bíblia diz que tudo isso é para nada. Jesus conta aquela parábola do homem que trabalhou o ano todo, e ele juntou toda a sua colheita no celeiro, ficou feliz, e disse: olha, alma, se alegre, viu? Porque o ano que vem tem mais. E aí Jesus fala que chama esse homem de louco, porque nos planos dele, Deus não fazia parte, que ele iria dar em troca da sua alma. Irmãos, nós ganhamos mais na presença de Deus em menos tempo. Por isso Davi diz: é melhor um dia na casa do Senhor do que outras partes 1000. É melhor um dia na presença de Deus, porque em um dia Deus pode mudar a história da vida de uma pessoa. Pode ser o teu dia hoje, pode ser o teu dia nesse momento. Fica na presença de Deus. A Bíblia diz o seguinte: por que há uma mudança? Porque a presença de Deus, ela causa isso. Paulo descreve em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito. Diga para o teu irmão: o Senhor é Espírito. Ele é Espírito. Amém? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meu amado, aonde o Espírito de Deus está, a libertação. Aonde o Espírito de Deus está, a paz. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a amor. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, irmão, tudo é muito melhor. Por isso ficou bom para Obed-edom. E eu estou dizendo aqui, a tua vida vai ficar melhor do que está. Deus, por quê? Porque nós temos um Deus que trabalha. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus trabalhador. E nunca houve, nunca haverá um Deus como o seu Deus. O seu Deus é trabalhador, meu irmão. O teu Deus está trabalhando, e a Bíblia diz que Ele trabalha em favor daquele que nele confia. Confia em Deus, espera nele, que Deus está trabalhando. Tudo Ele fará na tua vida. E quando Davi soube que a arca estava abençoando a casa de Obed-edom, Davi, ele não perdeu tempo. Irmãos, para ser abençoado a gente não pode perder tempo. Tem gente que está dizendo assim: o ano que vem. Isso ele falou em 2022. 2023 está terminando. Faltam, hoje é dia 21, faltam aí 40 dias para o final do ano. E ainda está dizendo, ano que vem. Está sempre protelando. Está sempre empurrando para frente. Quando Davi soube, Deus está operando a casa de Obed-edom, ele não perdeu tempo. Não perca tempo, porque nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Porque tem uma canção que a gente cantava que diz que sem a sua presença eu morro. Sem a presença de Deus não tem vida. Sem a presença de Deus não há futuro para o homem e nem para as suas gerações que virão.
Sem a presença de Deus, tudo tem um fim, e o fim é triste. E com a presença de Deus, o fim nunca haverá, porque o nosso Deus nos leva para a eternidade com Ele, aleluia. A presença de Deus nos leva para a eternidade. É uma coisa que é muito dita por nós, pregadores. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Tudo pode perder. Você pode perder emprego, você pode perder até o casamento, pode acontecer, todo mundo está sujeito. Você pode perder o que você tem aí, sei lá, faz um investimento errado, faz um negócio errado, vai lá e vende alguma coisa, vende a casa para comprar, e aí fala, vou comprar, e aí não dá certo, perde tudo. Você pode perder qualquer coisa. Como Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os servos deles, os trabalhadores dele, perdeu os filhos, perdeu o gado, a esposa também não foi ponta firme com ele, mas ele não perdeu a presença de Deus. Da presença de Deus eu não desisto. Aleluia. Não desista da presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela vai encher a tua casa de bênção. Agora, há pessoas que se esquecem de Deus. E por mais incrível que pareça, às vezes a pessoa esquece Deus dentro da igreja. A pessoa vai se afastando de Deus, de dentro da casa de Deus. Ele vai se afastando de Deus na comunhão dos irmãos. Ele vai se afastando da igreja, ou do Senhor da igreja, às vezes de cima do púlpito. Às vezes ele vai se afastando da igreja, cumprindo uma função que Deus deu a ele para cumprir. E ele vai se afastando. Perde-se Jesus dentro da igreja. Assim, como conta a Bíblia, que Maria, José, esqueceram Jesus dentro da igreja. E quando eles estavam caminhando há 3 dias, voltando para Belém, aí eles se lembraram, cadê Jesus? Bateu o desespero. Sem a presença de Jesus, o desespero bate. Mas com a presença de Jesus, nós temos uma vida equilibrada, uma vida abençoada, e sentimos segurança. A presença de Deus te dá segurança. A segurança é essa, meu irmão, que por pior que esteja a situação, você sabe, Deus vai reverter essa situação. Jó dizia, o meu Redentor está vivo. Davi, ele disse, minha alma está abatida, mas certamente eu vou louvar o nome do Senhor, pela bênção que Ele vai me dar. Então a presença de Deus é indispensável, é fundamental. Você e eu, nós, igreja, estamos na presença dEle, aleluia. Não perca nada, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a tua fé. Sofra as aflições da vida, mas não perca a tua fé. Se apega em Jesus. Se apega à palavra. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Porque os dias que nós vivemos, Paulo dizendo, são maus. Naquela época, 2000 anos atrás, ele diz que os tempos eram maus. E continua sendo maus hoje. Hoje está um pouquinho pior. A maldade vem um pouquinho mais rápida. Porque o ser humano é ruim, não é? Falar para você, ser humano é complicado.
estava vendo uma notícia há um tempo atrás, aí um ano atrás, uma pessoa morreu porque inventaram uma história que essa pessoa ela era sequestradora de crianças. Vocês lembram dessa história? Botaram a foto da mulher na internet, no Facebook. Eu acho que ela era uma vendedora de Yakult, uma coisa assim, se eu não me lembro. E ela vai nas casas vendendo Yakult, mas ela quer sequestrar criança. Era uma brincadeira. Mas aí levaram a sério, pegaram a mulher, mataram a mulher. Os tempos são maus. O ser humano é mau. O mundo, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo está na presença do maligno. Mas nós estamos diante da presença de Deus. E dela eu não abro mão. Dela você não deve abrir mão. Porque o mundo é mau. Os dias são difíceis, mas Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Aleluia! Em todo o tempo Deus é bom. Em todo o tempo a vontade de Deus é boa. Então não perca nunca a sua fé e não abandone a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi, então, ele sente a necessidade mais urgente de ir em busca da arca novamente. E a Bíblia diz que Davi, então ele faz uma grande festa. Irmão, ele não fez festa porque ele se tornou rei. Ele não fez festa porque comprou um carro. Ele não fez festa porque era aniversário dele. Ele fez festa porque a arca da aliança estava chegando na cidade de Jerusalém. Não fez festa porque era final de ano, porque é Páscoa para comer chocolate, Natal para trocar presente. Não fez festa porque ia viajar. Ele fez festa por causa da presença de Deus. Por isso, quando nós nos apresentamos a Deus, não venhamos com o coração triste, amargurado, despedaçado. Se alegre na presença do Senhor, porque é a alegria do Senhor que vai te dar força. Diga para o teu irmão, a alegria do Senhor é a tua força, varão. Davi se alegrou tanto, mas se alegrou tanto, que Davi, ele esqueceu quem ele era. Ele não era o rei, ele era mais um do povo. Ele era mais um adorador. Irmão, aqui nessa noite, você que está aqui na presença de Deus, você não é o profissional que você é lá fora. Aqui, você é, assim como eu, assim como os seus irmãos, um adorador que veio fazer festa ao Deus Todo-Poderoso, aleluia! Que veio aplaudir o nome dEle. Na presença de Deus todos somos iguais, adoradores, servos e dependentes da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele se despiu da sua roupa de rei, botou roupa simples, ele se despiu da sua condição, porque é assim que tem que ser, porque na presença de Deus somos todos servos, e assim como disse João Batista, é necessário que eu me diminua, para que Ele cresça. Quem quer ver um Deus grande aí, amém? Então se sujeita à vontade de Deus. Se sujeitar à vontade de Deus, significa o quê? Muitas vezes é matar a minha vontade e o meu desejo para fazer a vontade dEle.
Ah, pastor, mas aí a vida fica sem graça. Fica não. Porque o que Deus tem para você é muito melhor. O que você deseja para a tua vida não é nada comparado o que Deus tem preparado para você. Por isso Davi tirou as suas vestes. Aqui quem é o rei é o Senhor. Quem reina aqui é Ele. E quando Deus reina em nós, no nosso meio, na nossa vida, a Bíblia diz que é o seguinte: Deus nos faz reis e sacerdotes para a sua glória. Então adora a Deus. Ah, Davi dizia, fazendo isso: não há nada mais importante do que a presença de Deus. Davi se despiu das suas vestes reais, fazia sacrifício. É isso que o texto diz. Davi fazia sacrifícios de ação de graça. E a Bíblia diz que quando ele dançava na presença de Deus, com vestes normais, sacrificava a Deus, Deus enchia a vida de Davi de bênção. Ei, você está aqui nessa noite, você não vai sair vazio, mas para isso, adore a Deus. Para isso, se esqueça de quem você é, ou daquilo que aconteceu hoje, ou daquilo que aconteceu durante o ano todo. Adore a Deus, e Deus vai te encher de bênção. Deus vai te dar vitória. E aí a Bíblia diz que Davi estava cheio de bênção, e como ele estava cheio de bênção, a Bíblia diz que ele saiu abençoando o povo. Porque só pode abençoar alguém quem tem bênção para dar. Só pode dar uma bênção quem é abençoado. Só pode dar uma bênção quem tem intimidade com Deus. Davi, ao se esvaziar de si, ele se fez humilde. E a Bíblia diz que Jesus fez a mesma coisa. Filipenses 2,7 diz assim: mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. Está falando de quem aqui? De Jesus. De Jesus. Jesus era Jesus, ele foi Deus e não se usurpou ser igual a Deus. E aí Paulo termina assim: mas se esvaziou de si mesmo. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos exalta. Deus quer te exaltar. Deus exalta o humilde. Humilde não é aquele que não tem onde morar, humilde não é aquele que não tem um sapato para pôr no pé. Humilde é aquele que está na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Porque tem gente que ele não tem o que pôr no pé e fala: eu não quero saber de Deus. Está sendo arrogante. Não tem nada, mas é arrogante. Davi era rei, mas ele estava dizendo, ao se despir: Senhor, isso não é nada, mas a tua presença é tudo para mim. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Paulo aprendeu isso com o Senhor. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça é suficiente. Mas como o mundo espiritual tem dois lados,
Diga para o seu irmão, o mundo espiritual tem dois lados. Tem dois lados. Irmão, se não tivesse capeta na história, seria fácil. Quando Pedro disse, Senhor, todo mundo vai te trair, eu não. Jesus disse, ô Pedro, meu filho, você vai me negar hoje. Aí, pouco antes Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para cirandar com a tua vida, te destruir, mas eu intercedi por ti. Irmão, o mundo espiritual tem dois lados. Tem o lado da bênção e o lado da maldição. Tem o lado que quer te dar vitória e tem o lado que quer te destruir. Se não tivesse inimigo, era só festa. Era só alegria. Não precisava nem vigiar. Mas tem o mal. Por que tem o mal? Culpa do homem, não de Deus. Porque o homem lá atrás se afastou de Deus, Adão e Eva. Aí tem o mal. Eu nunca vou deixar a igreja. Irmão, tem gente que chega aqui com um fervor. As pessoas chegam com um fervor aqui, chega com o coração em chamas por Jesus. Um mês depois a pessoa parece um iceberg. O inimigo tenta assim te esfriar espiritualmente. E às vezes vai usar alguém. E às vezes muito mais perto do que você imagina. Você pensa, aí vai vir um fulano lá da Conchichina e vai me fazer esfriar. Não. Às vezes está lá dentro da sua própria casa. Veja só o que aconteceu. A Bíblia diz que Davi, ele abençoou o povo, ele deu pão para o povo, ele deu vinho para o povo, e a Bíblia diz que ele pegou, agora eu vou abençoar a minha casa. Quem veio receber aqui uma bênção para abençoar a sua casa, diga amém. Davi, ele subiu feliz da vida. Eu vou abençoar a minha casa agora é a minha casa. Ele abençoou todo o povo, primeiro o povo, sacerdote. Agora é a minha casa. Agora sou eu. Quando ele chega lá, nós lemos aqui, vou pôr aqui de volta. Põe o versículo 21 para mim aí, querido. Não, põe o versículo 20, melhor. Está aí. Então Davi voltou para abençoar o quê? Ele estava na fé ou não estava? Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi. Que ele ganhou esse prêmio aí, casar com Mical, quando ele matou o gigante. Isso aí é um prêmio, é um prêmio que não ajuda em nada. É a mesma coisa que você dá um cubo de gelo para um esquimó, lá no Ártico. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Davi estava feliz, irmão. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Davi estava assim, feliz com Jesus. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. E foi irônica, hein? Nossa, como você é honrado, hein, homem? Rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como um pejo. A minha versão fica mais clara, como um sem vergonha, um indivíduo qualquer. A minha versão diz assim, qualquer dos vadios, como qualquer um vadio que tem por aí. Ele chega em cá para abençoar a casa, e aí já toma um de encontro desse. Diga para o seu irmão, batalha espiritual. Já aconteceu com você?
comigo já. Quando eu comecei a ir para a igreja, lá vai algumas décadas atrás, quando eu cheguei em casa, eu fui falar da igreja, meu pai falou assim, ó, igreja aqui não, hein? Crente aqui em casa eu não quero. Se você quiser ser crente, pega suas coisas e vaza. Eu falei, beleza. Eu vou embora. Aí pegou, eu fiz a minha malinha lá, sentei na calçada e falei assim, para onde que eu vou agora? Já era umas 10h30, quase 11 horas da noite. Aí eu fiquei pensando, para onde que eu vou? Eu não ia entrar mais não. Mas aí meu pai se arrependeu, veio me abraçar, pediu perdão. Mas dá um trabalho, irmão. Cheguei em casa uma vez, minha mãe estava lá doente. Minha mãe, inclusive, ela estava internada esse final de semana. Eu passei lá, fiquei o sábado todo no hospital com ela, de acompanhante. Saiu ontem. Está bem, viu? Graças a Deus, melhorou. Aí eu cheguei em casa lá de um culto, e minha mãe estava lá com dor, e eu queria animar ela. Falei, mãe, está doente, está triste. Tá, então vamos cantar comigo. Peguei um trecho da música da Aline Barros, a consagração, que diz, a honra, a glória. Ensinei ela, e o louvor ao Rei Jesus. E aí eu comecei a cantar. Meu pai estava deitado, ele acordou comigo, com a minha mãe lá, eu ensinando a minha mãe. Meu pai, quer parar com isso? Para você essa besteira é fácil, que você é novo. Você é novo ainda. Quero ver você fazer isso quando você estiver mais velho. Eu estou mais velho. E ainda continuo. Cantando esse refrão. A honra, a glória e o louvor ao Rei. Eu não lembro mais. Continuo. Então, o inimigo, irmão, ele pode querer usar alguém mais perto do que você possa imaginar. Alguém que você esperasse que fosse te receber de braços abertos, mas a pessoa vem e joga um negócio desse na sua cara como Davi. Por quê? Porque quem não tem a presença de Deus, tem a presença do inimigo. Simples assim. Jesus explicou esse problema para nós. A casa está limpa, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo expulsou o mal, a casa ficou limpa, a casa foi adornada, enfeitada, decorada. Amém? Só que de repente, o Espírito Santo de Deus é abandonado, a casa fica vazia. Aí o mesmo Espírito, o mesmo demônio, a Bíblia diz que saiu, ele anda, não encontra lugar para ficar, ele volta para ver a casa está vazia, está bonita, está limpinha. Ele chama 7 demônios pior do que ele. Então, ou tem a presença de Deus, ou a presença do maligno. A batalha é essa. O inimigo, ele quer que a presença de Deus saia da tua vida, para que ele possa dominar novamente. Mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida, a promessa de Deus está no teu coração, e nenhum mal se achegará à tua casa, porque a glória de Deus está em ti. Aleluia! A gente não pode desistir jamais, sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de fracasso. Davi, ele deu a resposta que estava na ponta da língua.
Diz assim, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, papai querido, significado. Quando Mical chamou ele de sem vergonha, de vadio, Davi disse assim no versículo 21, se der para pôr aí, eu agradeço. Só que eu vou ler o meu aqui, que é a versão que eu gosto de ler. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim. Davi sabia, Deus me escolheu. Irmão, Deus te escolheu. Você não está aqui por uma mera coincidência. Deus te escolheu para habitar na tua vida, para direcionar a tua vida. Então, não recua, continue avançando. E aí ele diz assim mais: escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor me tenho alegrado. Olha, ele diz para Mical: Mical, não vai ser você que vai me entristecer. Não vai ser a tua crítica que vai me entristecer. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei diante de quem eu estou. Por isso você não vai tirar minha tristeza. Você não vai tirar minha alegria, perdão. Por isso eu não vou ficar triste. Porque eu sei em quem eu confio. Em quem você tem confiado? Irão surgir muitas situações para tentar te entristecer. Mas uma coisa você tem que estar convicto: não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite.